Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abre tua Bíblia no salmo muito conhecido, um salmo lido por todos, né? Até por aqueles que não são cristãos, conhecem de fato esse texto. Salmo 23. Eu quero ler com você o salmo 23. Hoje é uma data especial em todo o nosso país. É o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. E iremos orar no final desse culto pelas mães, por aquelas aqui presentes e, claro, por todas as mães do nosso Brasil. Mas nós temos uma maneira de interpretarmos a questão dos dias comemorativos diferente de algumas igrejas. Eu entendo que dentro do culto não cabe homenagem, nem a pais, nem a mães, nem a filhos. Por isso é que você não vai ver homenagens em nenhuma data comemorativa em momento de culto aqui no Galpão. Por quê? Porque eu entendo que o culto ele é cristocêntrico. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que, independentemente da data comemorativa, o único que deve ser reverenciado, adorado ou homenageado é de fato Cristo. Então, pós-culto, depois do momento de entrega, pode sim orar, pode sim fazer homenagens, mas é um trabalho pós. No momento do culto em si, ele só pode ter um único objetivo, uma única adoração, uma única pessoa. Eu já participei de cultos e entendo que na época eu não tinha a compreensão a qual tenho hoje, onde um culto, por exemplo, Dia das Mães, o culto era totalmente voltado para as mães. Então esse culto ele deixa de ser um culto cristocêntrico e passa a ser um culto homocêntrico ou antropocêntrico, onde é direcionado a um ser humano. E não é correto isso, biblicamente falando. Independentemente das datas comemorativas, o culto tem que ser para o Senhor. E claro, no final orarmos pelas mães, pelos pais, seja lá quem for que esteja assim na data recebendo as comemorações. Amém? Então você que faz parte do Galpão, fique ciente disso, que nesses períodos nós não teremos. Mas para de fato comemorar esse momento entre mães, estou sabendo que próxima semana, sábado que vem, haverá aqui um chá com mulheres, onde haverá toda a oportunidade de assim ser expressado algumas homenagens direcionadas às mamães, tá bom? Abre comigo Salmo 23. Eu quero ler com você esse salmo. Alguém disse, pastor, eu trago uma mensagem sobre mães. E eu comecei a refletir sobre isso. O Dia das Mães é um dia muito importante, isso aí não tenho dúvida. Mas não é um dia feliz para todas as pessoas. Há filhos que não estão felizes hoje porque não estão com suas mães. E há mães que não estão felizes hoje porque não estão com seus filhos. Então, dependendo das palavras colocadas, às vezes, em vez de abençoar, infelizmente, as pessoas voltam tristes para casa. Então, eu fiz questão de pautar-me hoje em outro assunto, para que assim não haja nenhum tipo de constrangimento ou entristecer o coração de quem tem ou quem não tem suas mães. Amém? Salmo 23, verso 1 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome. Apenas esses versos, eu não quero me deter nessa noite no salmo todo. Eu quero apenas pensar um pouquinho nesses 3 versos aqui. Esse salmo ele foi escrito pelo salmista Davi, pelo rei Davi,
pelo servo Davi, um homem simples, pastor de ovelhas, mas que se tornou um grande poeta, que se tornou um grande rei, um grande governador, uma grande liderança dentro do contexto dos hebreus, do contexto da casa de Israel. O salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele escreve com muita propriedade, ele escreve com muita relevância, pois ele sabia muito bem, ele tinha autoridade moral, ele tinha autoridade prática para falar acerca do cuidado de um pastor, porque ele, enquanto pastor, mesmo sendo pastor de ovelhas, literalmente falando, este homem deu a sua vida pelas suas ovelhas. Na sua narrativa diante do rei Saul, quando ele vai pedir para lutar contra o gigante Golias, na sua narrativa diante de Saul, ele vai dizer: olha, meu rei, certo dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e veio um urso pegar uma delas, e eu tomei a frente da ovelha, agarrei-me com o urso e matei o urso, e não deixei o urso tocar naquela ovelhinha. Então esse homem, ele tinha propriedade para falar sobre cuidado. Por isso é que penso eu, que Davi, refletindo acerca de toda a sua disponibilidade para livrar ovelhas, penso eu que Davi dizendo: se eu, um ser humano tão falho, se eu, um ser humano tão fraco, tão cheio de defeitos, de fragilidades, eu pude livrar um simples animal da mão de um feroz urso, imagina o que Deus fará por mim. Por isso é que ele vai escrever nesse momento de inspiração, ele pega sua tinta, sua pena, e ele vai expressar: o Senhor é o meu pastor, então de nada eu terei falta, porque Ele vai me completar, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai de fato me deixar numa zona de conforto total. Aí ele prossegue no seu momento de inspiração: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Davi, ele era um pastor de ovelhas, e no contexto de Israel, um dos contextos mais secos que existe no Brasil, muitas vezes um pastor, para encontrar um pasto verdejante para suas ovelhas, ele precisava locomover-se, às vezes dezenas de quilômetros, à procura de um pasto verdejante, à procura de um pasto que pudesse proporcionar alimento, conforto para as suas ovelhas. Porém, antes, mesmo o pastor, dezenas de quilômetros, muitas vezes, à procura de um pasto, à procura de águas boas. Esse pastor, quando ele localizava o pasto, quando ele encontrava as águas que as ovelhas pudessem saciar a sua sede, aquele pastor, ele pegava o seu cajado e ele parava as ovelhas, e ele ia na frente das ovelhas, e ele fazia uma varredura naquele pasto, ele fazia uma varredura naquelas águas, para verificar se as águas de fato eram tranquilas, eram seguras. Ele observava o pasto para ver se aquele pasto não tinha escondido dentre a sua vegetação nenhum tipo de animal peçonhento, para ver se não existia dentro daquela vegetação nenhum tipo de erva daninha. E quando esse pastor verificava que no meio daquele pasto tem ervas daninhas,
que no meio daquelas águas tem animais peçonhentos. Esse pastor, mesmo sabendo que suas ovelhas estão com fome há dias, mesmo sabendo que suas ovelhas estão com sede há dias, ele pegava seu cajado e ele impossibilitava aquelas ovelhas delas comerem aquela vegetação e beberem daquelas águas. E fico pensando, imaginando eu, se a ovelha fosse um animal racional, a ovelha iria dizer: esse pastor é um péssimo pastor, porque nós estamos há dias caminhando à procura de um pasto, e meus olhos já visualizaram a comida. Estou morrendo de sede, mas esse pastor não me deixa beber. Se porventura a ovelha pensasse, ela ia dizer: é um péssimo pastor, é um péssimo cuidador, não tem amor por minha vida. Porque esse sentimento é o sentimento que muitas vezes invade a minha vida e tua vida. A ovelha não tinha essa capacidade de pensar, de raciocinar, mas nós temos. E muitas vezes nós olhamos para Deus como ruim pastor, como um pastor ruim, como um pai que não cuida, como um pai que nos impossibilita muitas vezes de realizarmos nossos sonhos, de termos nossas conquistas. Porque às vezes nós somos igual Ló. Ló, certa vez ele está diante de uma divisão junto com seu tio Abraão, e Abraão chega para ele e diz: olha Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você quer ir. Dividir os rebanhos. E Ló, por não ser um homem direcionado por Deus, e Ló, por não ser um homem que dava ouvidos à voz de Deus, ele não atentava. Orar não era uma característica presente na vida de Ló. Preocupar-se com a vontade de Deus não era algo comum na vida de Ló. Então o texto é bem categórico quando diz que Ló, olhando pela vista, viu as campinas verdejantes, escolheu ir para lá, enquanto que o seu tio Abraão foi na outra mão. Porém o texto vai dizer em Gênesis capítulo 16 em diante, que quando Ló se instala em meio às campinas verdejantes, ali pertinho dele estava um dos povos mais selvagens, mais ímpios que existia naquele contexto, os sodomitas. E aquele povo, eles invadiram a propriedade de Ló, roubaram os seus animais e levaram ele como prisioneiro. E o que parecia ser bênção tornou-se uma maldição. Às vezes, quando nós estamos sendo direcionado por Deus, a gente faz algumas escolhas, e por nós termos orado a Ele, dizendo: Senhor, me orienta, Pai, não me permitas ir por caminhos que não sejam os teus. Por isso é que eu tenho ensinado a vocês, orar é uma coisa complicada. Cuidado no que você pede na sua oração. Catarina orou: Senhor, me deu um filho. Deus engravidou ela. Ela estava reclamando esses dias: mas pai, eu disse: pai, estou brincando, Catarina. Cuidado no que você pede, porque as nossas orações são ouvidas por Deus. E quem nunca orou dizendo: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, eu não quero mais sair da tua presença. Não me permita eu sair da tua presença. Quem nunca fez essa oração? Essa oração perigosa. Porque Deus olha do alto e diz: amém, meu filho, você está me dando carta branca para eu trabalhar na sua vida. Deixa comigo. Aí você quer ir pelo lado, Deus puxa a rédea. Aí você quer fazer algo, Deus puxa novamente, e você fica sem entender. E às vezes até brabo com Deus. É porque quando nós estamos na direção, na proteção de Deus,
Deus, ele usa esse cajado de pastor e às vezes nos impossibilita de irmos ou nos alimentarmos de alguns pastos, porque ele já foi na frente, aí ele observou que o pasto é perigoso, aí ele observou que as águas que aparentemente são tranquilas, escondem lá dentro animais peçonhentos. Aí por ele ser o meu e o teu pastor, ele foi na frente, ele averiguou o perigo e ele disse: aos teus olhos é muito belo, aos teus olhos é muito bonito, mas eu fui na frente, verifiquei o terreno, não é bom para a tua história. Aí o que a gente faz? A gente fica bravo com Deus, a gente entra em parafuso, a gente começa agora a orar e reclamar e dizer: Deus, por que não deu certo? Estava tudo tão organizado, estava tudo tão bonito, não tinha nada para dar errado e deu. Porque Deus, ele é especialista em frustrar os meus e os teus planos. Como assim, pastor? Deus é especialista em frustrar os meus e os teus planos. Mas ele é especialista em realizar os planos dele na minha e na tua vida. Porque os nossos planos muitas vezes são totalmente diferentes dos planos de Deus para a nossa vida. Os nossos planos muitas vezes são egoístas, são carnais, são totalmente materialistas, nos desvia dos objetivos e propósitos que ele tem criado para realizar na nossa vida. Então muitas vezes Deus de fato ele age como esse pastor. Aparentemente parece tudo muito belo, aparentemente parece tudo muito elegante, tudo muito perfeito, mas às vezes não passa de uma visão errônea, de uma visão limitada das coisas que nós temos. Aí você vai lá, se aprofunda e quando menos espera, está dentro de um lamaçal, está dentro de uma terra que está lhe afundando e você não consegue sair mais. Por isso é que, como é bom termos Deus de fato como nosso Pai. Como é bom de fato andarmos segundo a vontade e direção dEle. Porque quando nós estamos sendo direcionados por Deus, meus irmãos, Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quando nós estamos na proteção, na direção de Deus, até aquilo que deu errado, na realidade é uma bênção de Deus para nós. Até os projetos falidos é uma bênção de Deus para nós. Até as pessoas que saíram da nossa vida é uma bênção de Deus para nós. Porque Deus já se antecipou a você e verificou o terreno, verificou as pessoas, verificou os projetos e disse: não, meu filho, não, minha filha, aparentemente é bom, mas eu já fui na frente e verifiquei que esse pasto apenas tem cara de bom. Essas águas aparentemente são tranquilas, mas lá dentro dela tem perigo para a tua vida. E por Deus ser esse Pai que livra, que cuida, Ele não nos permite muitas vezes nos alimentarmos em lugares que de fato aparentemente parece que está tudo tranquilo. Então Deus muitas vezes nos frustra assim. Deus muitas vezes nos decepciona assim. Porque um dia nós fizemos essas orações. Uma vez eu estava questionando Deus acerca de alguns projetos que não deram certo na minha vida. Eu calculei tudo muito certo, eu fiz tudo muito organizado e não deu certo. E eu me questionei: Deus, a tua bênção não está sobre minha vida? E Deus disse: não, meu filho, está por completo na sua vida. Agora não deu certo porque eu não queria que desse certo. Porque um dia você orou para mim dizendo: olha, cumpra em mim a tua vontade. Para onde você queria ir não era a minha vontade. O que você queria fazer não era a minha vontade, iria te afastar dos meus objetivos, dos meus propósitos para o teu viver. Então, já que você disse: faça a minha vontade, eu estou cumprindo a minha vontade. E a minha vontade é que você não vá, é que você fique. É que tal projeto não dê certo, porque se der certo você vai se empolgar demais e vai se esquecer daquilo que eu te chamei para fazer. Vocês estão comigo, amém?
Então Deus, Ele frustra sim. Deus muitas vezes Ele nos frustra porque de fato Ele já foi, Ele analisou e percebeu que o que parecia ser belo aos nossos olhos esconde lá dentro o perigo. Quantas meninas, eu lembro-me certa vez, e são 6, 7 anos atrás, que a minha cunhada tinha passado no vestibular para fazer faculdade na Federal, e ela esqueceu de responder, de confirmar, mandar sua inscrição, algo desse tipo. E ela ficou arrasada com isso. Perdeu a oportunidade, perdeu a vaga que tinha lhe sido reservada. E eu conversando com ela, eu disse: minha irmã, o que para você parece displicência, na realidade pode ter sido o próprio Deus que fez você esquecer. Paulo, não tinha como eu esquecer. Eu disse: eu sei. Mas às vezes foi Deus quem fez você esquecer. Porque Deus foi lá na frente e percebeu que se você for agora para aquele campus, você talvez não saísse vivo espiritualmente lá. Talvez a faculdade nesse momento não seja adequada para você entrar naquele ambiente. E Deus viu tua estrutura intelectual e percebeu que agora não era hora. Então talvez não seja displicência, foi Deus te protegendo. E passou o tempo. E essa menina depois fez o vestibular e depois de alguns anos voltou e hoje é uma médica formada. Porque nós temos que entender que na vida de um cristão, nada acontece por acaso. Na vida de um cristão as coisas acontecem na proporção a qual Deus de fato nos permite acontecer. Então entenda. Você talvez que está aqui nessa noite e às vezes questiona-se acerca de por que não deu certo, por que não aconteceu. Talvez tenha o dedo de Deus aí nessa história mal resolvida. Talvez nesse projeto que não deu certo tenha Deus te protegendo, te livrando de você na realidade tomar prejuízo, de você perder, de você se decepcionar, de você se magoar. E às vezes Deus de fato nos trava. Porque Deus ele já foi na nossa frente e observou que existem caminhos, que existem lugares que aos nossos olhos é perfeito, mas que aos olhos de Deus escondem muitos perigos. Eu estava refletindo essa semana sobre a história de Ló. E o escritor do livro que eu estou lendo, ele trouxe uma aplicação muito interessante. Ele disse: nem todo trabalho que nos oferece uma remuneração legal pode ser interessante para a nossa vida. Porque existem trabalhos que remuneram muito bem, mas rouba toda a nossa vida. Rouba a nossa paz, rouba a nossa tranquilidade, rouba a nossa espiritualidade. Porque na visão de Ló, ia ser um tempo de muita colheita, mas não foi. O campo era fértil, mas existia perigos escondidos ali dentro, que roubaram toda a sua tranquilidade e que colocaram toda a sua casa em perigo. Essa semana, falando com uma irmã daqui do galpão, e ela disse: pastor, me apareceu uma vaga de emprego em tal local. Eu disse: minha irmã, cuidado com essa vaga de emprego. Porque existem ambientes que são muito cheios de armadilhas, de coisinhas que podem nos tirar. Existem águas que aparentemente parecem tranquilas, mas que lá dentro pode ter uma cobra esperando para nos picar. Então, todas as nossas decisões, tudo que iremos fazer, nós temos que entender que precisamos ter a direção de Deus. Tem um irmão aqui do galpão que ele
ofereceram a ele um empréstimo de 50 mil reais, num valor pequenininho, uma proposta muito encantadora. 50 mil numa proposta bem pequena. Ele disse: Paulo, eu vou pegar 100. Está tão boa a proposta, vou pegar 100. Estabilizar o meu comércio. Só que esse irmão, ele estava justamente numa semana de muita oração. E nessa semana de muita oração, ele disse: Deus, me confirma se eu pego esse dinheiro. E ele disse que à noite ele teve um sonho, onde o pai dele aparecia para ele em sonho, e eu entendo que é uma figura ilustrativa aí, onde o pai dele dizia: não pegue o dinheiro. E ele acordou-se e disse: Deus falou comigo. Mas é tão boa a proposta, 100 mil reais, juros lá embaixo, em prazo para perder de vista, vou pagar que nem vejo, é uma proposta tão boa. É o que eu estou pregando hoje. Só que aí Deus se antecipa, vai lá e diz: meu filho, o que você não estava vendo, eu estou vendo. Aí ele orou pela segunda vez e disse: Deus, se tu realmente falaste comigo ontem, tal trabalhador da minha empresa deve ir hoje com a camisa de tal cor. Aí eu vou entender que o Senhor falou comigo ontem. Quando ele chega no trabalho dele, o rapaz que ele orou a Deus estava com a camisa a qual de fato ele pediu para Deus confirmar. E ele entendeu rapidamente que Deus não estava naquela proposta tão bonita aparentemente, que naquele pasto verdejante tinha ervas daninhas, que naquelas águas que aparentemente parecia tranquila, escondia-se algo que no futuro poderia roubar a paz dele. E como servo obediente, ele disse: epa, estou fora, fico com sede, mas não me alimento dessa água, fico com fome, mas não como desse pasto, porque Deus não está nesse negócio. Isso é discernimento, isso é entendermos que nós temos um Deus que cuida de nós. O problema nosso é que nós infelizmente somos ariscos, infelizmente nós somos muitas vezes desobedientes e nós não olhamos segundo a vontade de Deus, nós prosseguimos na vida segundo a nossa própria vista. Nós somos muito parecidos com Ló. Se aparentemente está bonito, então é bênção, e não é. Às vezes pode ser a perdição, às vezes pode ser a tua perturbação, às vezes pode ser a destruição da tua vida. Então precisamos ter esse discernimento, precisamos entender que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores à nossa vida. As bênçãos de Deus, elas são literalmente, aqui o salmista falou, é um pasto verdejante e é uma água tranquila. É uma água que não oferece perigo. Quando os pastores no Oriente, eles encontravam um pasto adequado, eles deixavam as ovelhas alimentar-se por meses naquele local. Elas dormiam tranquilamente, porque o pai já foi na frente, o pastor foi na frente e averiguou todo o contexto. Eu quero te dizer aqui nessa noite de hoje, tranquilize o teu coração, deixa de ansiedade, deixa de preocupação, apenas entenda que se você orou ao Senhor pedindo para Ele conduzir a tua história, se você orou ao Senhor pedindo para Ele conduzir a tua vida, as coisas vão acontecer de conformidade com a vontade dEle. E quando aparecer a proposta, não se preocupe não, eu não estou dizendo aqui que Deus vai conduzir você para pastos que não tem alimento, para águas que são escassas, não, eu estou dizendo que Deus sim, Ele vai colocar na tua vida pastos verdejantes, águas tranquilas, águas boas, mas antes de você chegar, Ele vai te conduzir com segurança, com tranquilidade. Por isso é que no verso 3 ele vai dizer: refrigera minha alma e guia-me por veredas da justiça. A palavra refrigerar a alma traz a ideia de descanso, tranquilidade total, porque assim é Deus.
Deus nos leva para lugares tranquilos. Entenda, a bênção de Deus para a tua vida não vai gerar dúvidas em você. As bênçãos de Deus vai trazer tranquilidade à tua alma. Você vai ficar em paz. Você vai sentir paz, você vai sentir conforto, confiança, tranquilidade. Seja na tua vida econômica, seja na tua vida emocional, conjugal, qualquer que seja a área de sua vida. Quando Deus resolver nos abençoar, Ele trará as bênçãos tranquilas. Ele irá nos levar para pastos de fato verdejantes. Ele irá nos conduzir para junto de águas literalmente tranquilas, porque assim é o nosso Deus. Por isso é que Ele vai escrever, Ele vai orientar os seus filhos em Mateus capítulo 6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, tranquiliza o teu coração em Deus. Relaxa, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol sai ao meio-dia. Quando o salmista está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, a ideia que ele traz ali é de entrega nas mãos de Deus, arma uma rede e descansa. Deus está cuidando do teu amanhã, Deus está cuidando da tua história, Deus está cuidando da tua vida por completo. Confiar em Deus é um elemento fundamental. É um elemento essencial para nós obtermos as vitórias as quais, de fato, precisamos. Quando a bênção chegar, ela vai trazer refrigério à tua alma. Ela vai trazer alívio à tua alma. Ela vai trazer segurança à tua alma. Ela vai fazer você ficar confortável diante da proposta a qual vai ser anunciada a você. Porque Deus, Ele é aquele que nos conduz por veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas retas. Nesse período aqui existia muito atalhos, muitos caminhozinhos, mas o salmista entendia que quem iria conduzi-lo seria aquele que conhece todos os caminhos, que conhece as veredas corretas, que iria conduzi-lo de fato ao lugar de segurança. É essa tranquilidade que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos ter essa tranquilidade em Deus e entendermos quem somos. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos? É porque nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos quem cuida de nós. Eu vi ontem um videozinho na internet de uma criança surfando com o pai. Porém, ele estava agarrado nas costas do pai, em cima de uma prancha. Quem viu esse videozinho aqui? Ali atrás. Aquilo é descansar em Deus. É você ir para o mais alto perigo confiando, se eu estou com Deus, tá de boa, mano. E o molequinho nas costas do pai, o pai surfando, pegando as ondas, e o molequinho agarrado aqui. E tem uma hora que o pai tira o moleque aqui, coloca o menino em cima da prancha, e ambos, mas o menino com muita segurança e confiança. Apesar de estar vendo as grandes ondas, ele estava dizendo, mas meu pai está comigo, então eu estou tranquilo, estou de boa. Se papai está na prancha, então eu não vou cair. É esse sentimento de segurança que nós temos que trazer ao nosso coração. Esse sentimento de conforto, de entendermos, peraí, Deus está na minha vida. Então pode até sim levantar ventos fortes, pode até de certa forma vir ventos contrários, as ondas se levantaram, mas não tem problema, eu estou com meu pai, então não há dificuldades. Eu vi uma frase de Hernandes Dias Lopes, ele dizendo o seguinte: o que é paz? A paz não é a ausência de tribulações. A paz é a tranquilidade em meio à tribulação. A paz é você mesmo estar dentro do barco, o barco levantando as ondas, mas você lá dizendo, não, ele está no barco comigo, então não vai virar. Se ele está comigo, então uma hora ou outra as ondas fortes vão se acalmar. Que o Espírito de Deus traga esse conforto aos nossos corações.
Que o Espírito de Deus nos faça com que nós venhamos andar totalmente tranquilo nele, confiante nele, entendendo que não somos ovelhas sem pastor, que não somos filhos que não têm pai. Precisamos entendermos quem somos, entendendo quem somos, aí sim dizer: não, eu não estou só, em meio às lutas, em meio aos ventos fortes, em meio às noites de frio, eu tenho um Deus que está comigo, e Ele sim, com certeza, como disse Jó, com certeza Ele irá se levantar em prol das nossas vidas. Então tranquiliza teu coração, entenda, o teu Pai, Ele sim vai nos conduzir para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Eu acredito que o salmista estava aqui fazendo uma referência a Deus e mostrando que Deus, Ele é aquele que traz coisas boas para nossas vidas. É isso que Ele está mostrando nesse texto. Ele está dizendo: ó, Deus, Ele é aquele que quando Ele for dar, vai dar coisa boa. É pasto verdejante, é água boa, Ele vai dar o melhor para a tua vida. Então confia em Deus, porque Ele tem para a minha história e para a tua história um final muito melhor do que pensamos ou imaginamos. Se coloquem em pé, eu quero orar com vocês. Curva sua cabeça. Pai, nós estamos aqui nessa noite de hoje. E nós te glorificamos nesta noite, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Tu és o nosso pastor, o nosso cuidador, aquele que não falha, o guarda de Israel que não dormita, que não cochila. Tu és aquele que está constantemente guardando as nossas almas. O problema é que muitas vezes somos nós que não confiamos em Ti. Então, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te oro nesta noite. Senhor, traga conforto ao coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite. Que o sentimento de segurança invada as mentes e os corações. Teus filhos que estavam com ansiedades, preocupados com o amanhã, ou talvez questionando a razão de algumas coisas não terem acontecido ainda, que nós venhamos entender nesta noite, que se não aconteceu, é porque o Senhor foi na frente e nos livrou do perigo que estava preparado para nós. Que os nossos corações nesta noite, que as nossas mentes daqui não reclamando contra Ti, mas agradecendo a Ti por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Livramento de pessoas mal intencionadas, livramento de lugares perigosos, livramento de projetos que seria uma fraude, livramento de empregos que seria uma derrota, livramento de pessoas que seria maldição. A grande realidade é que o Senhor nos livra todos os dias de lugares, de pessoas, de momentos os quais muitas vezes não sabemos como proceder. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te peço nesse momento, traz segurança, alento aos nossos corações, que nós venhamos hoje sair desse culto dizendo: eu não sou órfão, o meu Pai está no controle de tudo. Ainda que eu não esteja vendo, mas eu estou confiando. Ainda que eu não esteja sentindo, mas eu estou crendo. Porque a fé é justamente isso.
A fé é a certeza absoluta das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Que o Senhor preencha nossas vidas nesta noite. Que todo sentimento de medo seja dissipado nesta noite. Que toda incerteza desapareça nesta noite. Mas que o Senhor nos traga, nos convida, nos leve ao lugar mais tranquilo, o qual nós poderíamos estar, que é o centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que um sentimento de tranquilidade, de confiança invada os corações do Teu povo nesta noite, de Teus filhos nesta noite, de uma forma simplesmente sobrenatural. Eu queria que você declarasse mais alto essa canção, mais ao Renato nesse momento. Em Teus braços é o meu descanso, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que És aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Declara isso a Ele. Em Teus braços é o meu descanso. Em forma de gratidão por todo o cuidado. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Declare: seguro estou. Vamos todos juntos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que És aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. A Deus, nós fazemos desse louvor a nossa oração nesta noite. Teus braços é o nosso descanso. Nós repousamos nesta noite a nossa cabeça no Teu peito. Traz conforto, traz segurança a nós. Caio de novo em Tuas Nos
faz estarmos totalmente confortáveis em Ti, seguros em Ti. Pois nossas vidas colocamos em Tuas mãos. Caio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Celebra isso. Obrigado, Jesus. Obrigado porque em meio às tempestades sabemos que não estamos só. Em meio às lutas sabemos que temos um Deus cuidando, velando por nós. Obrigado por ser o nosso pastor. E Tu és tão completo em nós que de nada nós sentimos falta. Tu nos completa. Tu nos faz nos sentirmos totalmente realizados. Tu és a nossa fonte de prazer, Senhor. Obrigado, Deus. Renova a nossa mente nesta noite. Renova a nossa força em Ti nesta noite. Renova a nossa confiança em Ti nesta noite. Renova a nossa vida em Ti. Levanta-nos, Deus, como filhos, que adentre dentro do lugar da sala de oração, que fale contigo, que ore diante de Ti. Ó Espírito de Deus, eu Te clamo nesta noite de hoje, por cada filho Teu nesta noite. Senhor, obrigado. Obrigado por sabermos que não estamos só. Obrigado por sabermos que somos a menina dos Teus olhos, que somos cuidados por Ti, eterno Deus. Aleluias. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Aleluia. Aleluia.